Meus irmãos, né, iremos agora iniciar aqui, né, ainda na lição dos jovens, né, juvenis, né, o capítulo 3 da lição que ficou faltando, né, onde o capítulo 3 fala sobre a divisão do reino, né. Nós já estudamos aqui no primeiro capítulo falando sobre Davi, o segundo capítulo falando sobre Salomão e agora o terceiro capítulo, né, iremos aprender aqui sobre a divisão do reino, a causa da divisão, o reino do norte e o reino do sul. Eu queria ler aqui para vocês, né, lá em 1 Reis, né, capítulo 11, né, versículo 2. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casareis com ela, nem elas casarão com vós. Sendo assim, elas iriam se perverter o juízo. Versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Mil com a abominação dos Abomitas. Versículo 6, né, do capítulo 11 de 1 Reis. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir com o Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses. Então nós vemos aqui que Salomão ele peca gravemente contra Deus, né? Porque a história conta, né, que Salomão ele casou, ele tinha 300 esposas e 700 concubinas do seu harém. E muitas dessas mulheres elas eram estrangeiras, né? A Bíblia diz que Salomão casou com a filha de Faraó. Ele fez uma aliança com o Egito, né, com Faraó, e casou com a filha de Faraó, né? O Egito, né, o Faraó não vai guerrear contra o seu genro, né? Então ele casou ali com a filha de Faraó. Ele casou com mulheres amonitas, cananeias, né, moabitas, né, de tantas religiões ali, pessoas de outras nacionalidades que adoravam outros deuses. E a questão não era porque era estrangeira, né, porque Deus criou, todo ser humano foi criado por Deus. Mas no decorrer da história, teve pessoas que começou a andar por caminhos tortuosos, o qual Deus abominava. Nós iremos aprender aqui nesse capítulo. Então Salomão, ele teve muitas mulheres estrangeiras, né? Muitas mulheres estrangeiras, né? Então nós vimos aqui que por ele pecar contra Deus, né, Deus como punição, Deus permitiu que o reino depois se dividisse. Não enquanto Salomão vivesse, mas depois da sua morte por amor a Davi seu pai, né? Porque Davi honrava a Deus. Então o problema de Salomão é que ele amou muitas mulheres estrangeiras, né, e começou a cultuar os deuses dessas nações vizinhas, dessas nações pagãs, né? Então nós vimos que o reino dividido, né, não foi no reinado de Salomão, né, mas após a morte de Salomão, né, Deus não permitiu que esse mal viesse sobre o reinado de Salomão por amor a Davi, né? A Bíblia deixa bem claro, por amor a Davi, meu servo, que era Deus falava. Então, após a morte de Salomão, Roboão, né, ele se torna rei, né, de Israel. E todo o povo ali vai saudar o novo rei e vai pedir a Roboão, né, filho de Salomão, que aliviasse os impostos, né? E Roboão, né, sem sabedoria, né, quem causou, só para vocês dizer assim, ó, quem causou a divisão do reino foi Roboão. Roboão, em vez de pedir conselhos para os anciãos, né, para as pessoas sábias, para aquelas pessoas que conviveram com seu pai Salomão, Roboão ele foi tomar, né, decisões a partir dos conselhos dos jovens, para aqueles que cresceram com eles. E os jovens aconselharam ele a aumentar os impostos. Então, devido a essa resposta que Roboão deu para o povo ali, dizendo que ia aumentar os impostos, né, houve esse rompimento ali, né, onde 10 tribos seguiu Jeroboão e 2 tribos continuou seguindo a Roboão, que foi a tribo de Judá, que era mais importante, e a tribo de Benjamim, né? É o que eles aprender aqui. Então Jeroboão, né, que ele estava no Egito, né, porque tinha sido
Salomão estava querendo prender ele, porque ele tinha se rebelado. Né? Então Jeroboão ele foi fugir e ficou ali morando no Egito. Quando ele soube da morte de Salomão, ele voltou para Israel, né? E junto com o povo ali foi falar com Roboão. Devido à resposta negativa de Roboão, o povo ali, 10 tribos, rompeu a aliança com Roboão e colocaram Jeroboão como seu rei. Né? O nome Jeroboão significa ampliador. Né? Ele reinou 22 anos ali no reinado do norte. Né? Só lembrando aqui que eu acho que eu pulei aqui. Na divisão do reino, o reino dos norte ficou conhecido como Israel, certo? E o reino do sul ficou conhecido como Judá. E Jeroboão ficou rei do reino de Israel, o reino do norte. Ele reinou 22 anos, né, ali, e 10 tribos, né, seguia Jeroboão. E a capital do império passou a ser Samaria. Né? Samaria passou a ser a capital do império do norte, que era Israel. Né? Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, né? E se concretizou o que o profeta Aías tinha falado, que ele profetizou que Jeroboão reinaria sobre 10 tribos. Né? Só que teve um problema. Jeroboão, quando nessa divisão do reino, Jerusalém, que desde a época de Davi, na época de Salomão, era a capital do império israelita, né? Era a capital religiosa, na divisão do reino, não é? Jerusalém ficava na divisão da tribo de Benjamim e na tribo de Jerusalém. E essas duas tribos ficaram sendo fiéis a Roboão. Aí, o que é que Jeroboão fez? Ele colocou Samaria como capital e ele, com medo, Jeroboão, com medo que o povo voltasse para Jerusalém para adorar a Deus e se arrependesse e voltasse a servir Roboão, o que é que Jeroboão fez? Levantou 2 altares, um em Betel e o outro em Dan, e colocou 2 bezerros de ouro, um bezerro de ouro em cada, e disse que aquele bezerro de ouro era Deus, era o Deus de Israel, era o Deus que tirou o povo dali do Egito. Vocês lembram Betel? A tribo de Dan é uma cidade importante. Vocês lembram que Betel, né, muitos anos atrás, né, Abraão passou por ali, né? Nós vimos que Jacó, quando estava indo para a casa da família da sua mãe, ele passou ali em Betel e se deitou numa pedra ali no meio do deserto, ali na região de Betel, né? E teve um sonho, onde esse sonho ele via uma escada que era ligada da terra até os céus, onde subia anjos, subiam e desciam anjos. E quando ele acordou ali, ele disse: "Oxe, aqui é a casa de Deus." E chamou aquele lugar Betel. Então Betel tinha um sentimento espiritual para os israelitas. Então Jeroboão, ele pega um bezerro de ouro e coloca um em Betel e outro em Dan. Ou seja, Jeroboão, ele foi o responsável de trazer a idolatria para Betel. Ele trouxe a idolatria para a casa de Deus, já que Betel significa casa de Deus. Veja a abominação que esse homem aqui chamado Jeroboão trouxe para Israel. Então isso foi uma abominação diante de Deus. Então só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, uma história mais resumida, não é isso? Já no reino do sul, né, que foi Judá, né, Jeroboão ficou no reino de Israel, que era o reino do norte, 10 tribos seguiam eles. Já no reino do sul, Roboão, que era o filho de Salomão, só lembrando, Jeroboão não era filho de Salomão, ele não era filho de Salomão não. Ele era do povo de Israel, certo? Era um homem que tinha os seus valores ali, mas infelizmente depois se desviou. Mas Roboão, ele era o filho de Salomão. E ele ficou sendo o rei do reino do sul, que era da tribo de Judá e de Benjamim. E Jerusalém ficava situada ali na divisão entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por isso que Jeroboão, ele teve medo que o povo descesse para Jerusalém para adorar, porque ele tinha medo que o povo se voltasse para Roboão para se tornar novamente um único reino. Aí ele fez essa abominação colocando bezerros de ouro, um em Betel e um em Dan. Então Roboão ficou com a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e Jerusalém, que ficava situado no centro dessas duas tribos. Não é isso? O nome Roboão significa libertador. Né? Ele reinou 17 anos,
de 931 a 903 a.C. Porém, né, infelizmente, Roboão ele foi o causador da divisão do Império, né? Onde o povo pediu para ele aliviar os impostos, mas em vez de aliviar, ele aumentou, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Imagine, às vezes, o governo... Vou dar um exemplo. O governo declara que a partir de amanhã os impostos vão aumentar em muito. Todo mundo ia se indignar, né? Porque a gente já paga muito imposto e muitas vezes a gente não vê o imposto sendo investido devidamente. Então o povo muito se indignou, então por isso que houve esse rompimento, essa divisão, isso aqui. Então Roboão ele foi o causador. Também Salomão teve, infelizmente, teve também papel nessa divisão também, né, por seus pecados. Então ele foi o causador da divisão, né? Ele ali, tribo de Judá, tribo de Benjamim, mas Jerusalém continuou sendo a capital do império e a capital religiosa do Império do Sul, certo? Onde eu li aqui, né, dos deuses que Salomão permitiu que as mulheres trouxessem, a lição fala de 4 deuses. Fala sobre Astarote, né? A lição fala sobre aqui Astarote, né? No versículo 5, né? Astarote, deusa dos Sidônios, né? O nome Astarote significa esposa, né? Deusa dos Sidônios, e ela era a deusa da fertilidade, a deusa da guerra, né? Também ela era chamada entre as mulheres hebreias, né, que infelizmente muitos hebreus adoravam essa deusa, ela era conhecida como a rainha dos céus, né? E veja a abominação que estava entrando em Israel. Tinha também outro deus chamado Milcom, né, como diz aqui na lição, Milcom, a abominação dos amonitas, né? Ele era deus, Milcom era deus dos amonitas, também chamado de Malcã e também chamado de Moloque, né? E também fala sobre Moloque, que era adorado entre os amonitas e também entre os outros povos também. Então Moloque era o deus supremo ali dos amonitas, né? Da descendência de Amon, né? E também tinha o deus Quemos, né? Que era o deus dos amorreus e dos moabitas. Agora, sabe qual era o pior de tudo isso? Sabe por que a Bíblia chama desses deuses, essa religião, chama de paganismo, né? De abominação, de tudo isso? Porque na adoração a esses deuses, Astarote, Milcom, Moloque, Quemos, se acontecia o sacrifício de crianças. Veja o tamanho da abominação que estava entrando em Israel. Veja o tamanho da abominação, né? da incredulidade, né? Do pecado que os hebreus, que os israelitas estavam deixando de adorar o Deus verdadeiro, o Deus da vida, para adorar deuses falsos, deuses que não existiam. E o pior de tudo isso, que ainda na adoração a esses deuses se sacrificava crianças, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o capítulo 3. Vou parar por aqui. Essa aqui foi a parte 2 do vídeo. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana na presença de Cristo. Que Deus abençoe você e sua casa, né? E que nós vamos ter dias de paz, né? Que Deus abençoe também o nosso país, está precisando muito, o nosso país, o nosso mundo. E agradeço muito, né, por você ter assistido esse vídeo, né? Viram outros vídeos em outros dias. Deus abençoe e muito obrigado.